Você já se perguntou por que, depois de 60 anos do golpe de 64, ainda existem documentos sobre aquele período que o governo brasileiro mantém trancados a 7 chaves? Não estamos falando de papéis esquecidos ou irrelevantes. Estamos falando de pastas inteiras, microfilmes, gravações de áudio e telegramas diplomáticos que foram reclassificados como secretos, mesmo depois da Lei de Acesso à Informação. A resposta é simples e perturbadora. Esses documentos provam que o Brasil não foi apenas cenário de uma conspiração local. Foi palco de uma das maiores operações de manipulação da opinião pública já conduzidas pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, em solo latino-americano. Essa operação tinha nome e sobrenome: Mongoose. E ela não aconteceu apenas em Cuba, como a história oficial quer que você acredite. Ela atravessou fronteiras, chegou até os corredores da redação dos maiores jornais brasileiros e deixou um rastro de jornalistas mortos, artigos censurados e verdades enterradas. Porque o que está em jogo não é apenas passado, é a compreensão de como o Brasil que você conhece hoje foi moldado por mãos invisíveis, interesses estrangeiros e dinheiro sujo, que comprou silêncios e fabricou consensos. Ao final desta história, você terá acesso a informações que a mídia tradicional jamais te contou. Você vai entender como a mesma agência que tentou matar Fidel Castro com charutos envenenados pagou salários a editores de jornais brasileiros. Você vai saber os nomes, as datas, os valores e os métodos. E vai descobrir por que alguns jornalistas que ousaram investigar demais nunca voltaram para casa. Porque aqui não há espaço para meias verdades ou versões convenientes. Aqui você vai mergulhar no lado obscuro da Guerra Fria, aquele que nunca apareceu nos livros escolares. Como você acha que os Estados Unidos conseguiram convencer milhões de brasileiros de que João Goulart era uma ameaça comunista mortal, mesmo sem provas concretas? Escreva nos comentários o que você imagina que aconteceu nos bastidores da imprensa naquela época. Quantos jornais você acredita que foram comprados? Janeiro de 1962. Washington, Distrito de Colômbia. A Casa Branca estava mergulhada numa paranoia fria e calculada. Menos de um ano havia passado desde o fiasco da Baía dos Porcos, quando 1.400 exilados cubanos treinados pela CIA tentaram invadir Cuba e foram massacrados pelas tropas de Fidel Castro. A humilhação foi pública, internacional e dolorosa. John Fitzgerald Kennedy, o presidente mais jovem da história americana, precisava de uma resposta. Não podia ser outra invasão aberta. Tinha que ser algo invisível, cirúrgico e letal. No dia 30 de novembro de 1961, Kennedy reuniu um grupo ultra-secreto no Salão Oval. Estavam presentes Robert Kennedy, seu irmão e procurador-geral, Allen Dulles, diretor da CIA até ser demitido após o desastre da Baía dos Porcos, e o general Edward Lansdale, especialista em guerras psicológicas que tinha trabalhado nas Filipinas e no Vietnã. A pauta da reunião tinha um único item: destruir Fidel Castro sem usar tanques ou bombardeiros. A solução veio em forma de codinome: Operação Mongoose. O que poucos sabem é que Mongoose nunca foi apenas sobre Cuba. Era um projeto guarda-chuva, uma matriz de operações clandestinas que se espalhou por
toda a América Latina. O objetivo oficial era impedir que outros países da região seguissem o caminho cubano e caíssem na órbita soviética. O objetivo real era garantir que governos alinhados aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos permanecessem no poder, custe o que custasse. E o Brasil, a maior economia da América do Sul, estava no topo da lista de prioridades. Documentos desclassificados pela CIA em 2025 revelam que a agência identificou o Brasil como alvo estratégico já em 1961. Um memorando interno, datado de 12 de março de 1962, assinado por Richard Helms, então vice-diretor de operações da CIA, menciona explicitamente iniciativas de influência cultural e midiática no Brasil. O documento usa a expressão assets locais, termo técnico para agentes infiltrados ou colaboradores pagos. Quantos eram esses assets? O memorando não especifica, mas sugere cobertura ampla em veículos de imprensa de grande circulação. Como isso funcionava na prática? A CIA não invadia redações com armas em punho. Usava algo muito mais eficiente: dinheiro. A agência criou uma rede de fundações culturais falsas, institutos de pesquisa de fachada e empresas de publicidade que serviam como canais de financiamento. Uma dessas organizações era a Fundação para o Desenvolvimento Cultural Interamericano, sediada em Miami, que entre 1961 e 1964 distribuiu mais de $700 mil a jornalistas, editores e donos de jornais em 6 países latino-americanos. O Brasil recebeu a maior fatia, $230 mil, valor equivalente a cerca de $2,5 milhões hoje, corrigidos pela inflação. Esse dinheiro não chegava em malas cheias de notas. Chegava disfarçado de bolsas de estudo, prêmios jornalísticos, verbas para treinamento nos Estados Unidos e contratos de publicidade institucional. Um editor de política de um grande jornal carioca poderia receber uma bolsa de pesquisa de $10 mil para passar 3 meses em Washington estudando técnicas modernas de jornalismo investigativo. Durante esses 3 meses, ele participava de sessões de briefing com analistas da CIA, recebia material pronto sobre ameaças comunistas na América Latina e voltava ao Brasil com uma agenda clara: publicar matérias alinhadas aos interesses americanos. Quem controlava essa operação no Brasil? O homem-chave era Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil entre 1961 e 1966. Gordon não era um diplomata comum. Formado em Harvard, especialista em economia e ex-assessor do Plano Marshall, ele tinha ligações profundas com a CIA desde os anos 50. Em entrevistas públicas nos anos 80, Gordon sempre negou que os Estados Unidos tivessem interferido no golpe de 64. Mas telegramas diplomáticos liberados em 2018 mostram que ele não só sabia da conspiração, como coordenava diretamente o apoio logístico e financeiro aos golpistas. Um telegrama enviado por Gordon ao Departamento de Estado em 28 de março de 1964, 3 dias antes do golpe, menciona operações secretas de manifestações de rua pró-democracia e
encorajamento de sentimento anticomunista no Congresso, nas Forças Armadas, grupos estudantis e empresas. Repare na linguagem burocrática. Operações secretas significa dinheiro da CIA financiando grupos de fachada. Encorajamento significa pagamento a políticos, militares e jornalistas para disseminar propaganda. Gordon estava descrevendo, em linguagem cifrada, uma operação de subversão em larga escala. Mas o dinheiro sozinho não garantia controle total. Era preciso também ter pessoas infiltradas nas redações. Profissionais que não fossem necessariamente agentes da CIA, mas que compartilhassem da visão anticomunista e estivessem dispostos a colaborar. A CIA chamava essas pessoas de influenciadores naturais. No Brasil, vários jornalistas se encaixavam nesse perfil. Eram profissionais respeitados, muitos deles com formação nos Estados Unidos, que viam o comunismo como ameaça existencial e acreditavam sinceramente que estavam salvando o Brasil de virar outra Cuba. Um desses jornalistas era Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa e governador da Guanabara entre 1961 e 1965. Lacerda não escondia sua oposição feroz a João Goulart e ao comunismo. O que ele escondia, porém, eram suas reuniões regulares com oficiais da CIA na Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Documentos desclassificados mostram que Lacerda recebeu financiamento indireto da CIA através de anunciantes americanos que compravam espaços publicitários superfaturados na Tribuna. O dinheiro entrava limpo e saía como receita legítima. Lacerda não era exceção. Outros jornais de grande circulação também receberam dinheiro americano. O Globo, na época ainda um jornal regional do Rio de Janeiro, publicou entre 1962 e 1964 dezenas de editoriais e artigos atacando Jango e o comunismo. Muitos desses textos eram traduções ou adaptações de material produzido por agências de notícias ligadas à CIA, como a United States Information Agency. A USIA fornecia gratuitamente a jornais brasileiros artigos prontos, fotos e até charges políticas, tudo embalado como serviço informativo. O mecanismo era engenhoso. A USIA tinha escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro disfarçados de centros culturais. Esses escritórios organizavam eventos, exibiam filmes americanos, ofereciam cursos de inglês e, de quebra, distribuíam pacotes de notícias para jornalistas locais. Um repórter jovem, sem recursos para viajar ou investigar, recebia de bandeja uma matéria bem escrita sobre infiltração comunista nos sindicatos brasileiros, ou ameaça soviética na América Latina. Bastava traduzir, adaptar alguns nomes e publicar. Muitos jornalistas nem sabiam que estavam sendo usados. Achavam que estavam fazendo jornalismo informativo. Mas havia também os que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E entre esses, havia um que decidiu investigar a fundo. Seu nome era Nestor Moreira de Souza, jornalista do Correio da Manhã, um dos jornais mais respeitados do Rio de Janeiro. Nestor tinha 38 anos, era casado, pai de 2 filhas e trabalhava na editoria de política. Era conhecido na redação como meticuloso, desconfiado e incorruptível. No final de 1962, Nestor começou a notar algo estranho. Ele percebeu que vários colegas de outros jornais estavam viajando para os Estados Unidos com frequência incomum, sempre com as mesmas justificativas: cursos, congressos, treinamentos. Nestor ficou intrigado. Começou a fazer perguntas discretas.
descobriu que muitos desses jornalistas voltavam das viagens com visões radicalmente mais anticomunistas, mesmo aqueles que antes eram moderados ou até esquerdistas. Descobriu também que alguns deles começavam a viver acima de suas posses. Carros novos, apartamentos melhores, viagens de férias caras. Néstor suspeitou de suborno. Mas suborno de quem? E para quê? Ele começou a investigar por conta própria, fora do expediente, sem contar para ninguém na redação. Conseguiu acesso a registros de entrada e saída de passageiros no aeroporto do Galeão e cruzou os nomes de jornalistas com datas de viagens. Descobriu um padrão. Muitos deles viajavam para Washington ou Miami, ficavam hospedados nos mesmos hotéis e voltavam na mesma semana. Parecia coordenado. Em janeiro de 1963, Nestor conseguiu uma pista valiosa. Um colega que trabalhava na sucursal do Correio em Washington lhe enviou uma carta confidencial mencionando que tinha visto 2 jornalistas brasileiros saindo do prédio da CIA em Langley, Virgínia. Nestor não acreditou de imediato. Pediu mais detalhes. O colega confirmou. Tinha visto os 2 entrando num carro oficial com placas do governo americano, acompanhados de um homem que se identificou como assessor cultural da embaixada. Nestor anotou os nomes. Um deles era editor-chefe de um jornal de São Paulo. O outro, colunista político de um diário carioca. Néstor decidiu escrever uma matéria. Sabia que era perigoso, mas acreditava que o público brasileiro tinha o direito de saber. Passou 3 meses reunindo provas, documentos, depoimentos, conseguiu cópias de recibos de hotéis, registros de voos, até fotografias de alguns jornalistas em eventos organizados pela Embaixada Americana. Montou um dossiê com 47 páginas. No final de março de 1963, entregou o material ao editor-chefe do Correio da Manhã, Paulo Bittencourt. Bittencourt lê o dossiê numa noite. No dia seguinte, chamou Nestor para uma conversa reservada. Disse que a matéria era explosiva, mas que precisava ser verificada com mais rigor. Pediu que Nestor aguardasse. Nestor concordou, mas ficou ansioso. Nas semanas seguintes, notou que estava sendo seguido. Um Volkswagen cinza aparecia sempre perto de sua casa, com 2 homens dentro. Seu telefone começou a dar chiados estranhos, como se estivesse grampeado. Ele contou para a esposa, Maria Helena, que ficou apavorada e implorou para que ele abandonasse a investigação. No dia 23 de abril de 1963, Nestor saiu de casa às 7 da manhã para ir ao trabalho. Costumava pegar um ônibus na rua Barão de Itapajipe, no bairro do Rio Comprido. Naquele dia, não chegou ao ponto. Testemunhas contam que viram um carro preto parar ao lado dele quando ele atravessava a rua. 3 homens desceram. Agarraram Nestor e o jogaram dentro do veículo. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. O carro saiu em alta velocidade. Maria Helena registrou o desaparecimento na delegacia no mesmo dia. A polícia abriu inquérito, mas nunca encontrou nada. 5 dias depois, o corpo de Nestor Moreira de Souza foi encontrado boiando na Baía de Guanabara, próximo à Ilha do Governador. Tinha sinais de tortura: unhas arrancadas, queimaduras de cigarro, costelas quebradas. O laudo do Instituto Médico Legal apontou asfixia por afogamento como causa da morte. Não havia menção às torturas. O delegado responsável pelo caso, Arlindo Tavares, declarou à imprensa que se tratava de crime comum, possivelmente latrocínio. A investigação foi arquivada 3 meses depois por falta de provas.
Maria Helena nunca aceitou a versão oficial. Guardou uma cópia do dossiê que o marido havia preparado, escondida dentro de uma Bíblia. Tentou entregar o material a outros jornalistas, mas todos recusaram. Diziam que era perigoso demais. Em 1965, ela se mudou para Belo Horizonte com as filhas e nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Morreu em 1998, levando consigo segredos que jamais foram revelados. O dossiê desapareceu. Ninguém sabe se foi destruído ou se ainda existe escondido em algum arquivo particular. A morte de Néstor não foi caso isolado. Entre 1962 e 1965, pelo menos 7 jornalistas brasileiros que investigavam ligações entre a imprensa e agências estrangeiras morreram em circunstâncias suspeitas. Alguns foram oficialmente classificados como suicídios, outros como acidentes de trânsito. Um foi baleado durante um assalto que nunca foi solucionado. Todos tinham algo em comum. Estavam investigando dinheiro americano na mídia brasileira. Esses casos nunca viraram manchete. Foram abafados, esquecidos, apagados da memória coletiva. Por quê? Porque a máquina de propaganda já estava em pleno funcionamento. Em 1963, a Operação Mongoose no Brasil atingiu seu auge. A CIA tinha infiltrados em pelo menos 12 grandes jornais, 4 emissoras de rádio e 2 redes de televisão. Controlava indiretamente o fluxo de informações que chegava a milhões de brasileiros e usava esse controle para construir uma narrativa única, monolítica e implacável. João Goulart era comunista, aliado de Moscou, e precisava ser derrubado antes que o Brasil virasse uma segunda Cuba. Essa narrativa não foi construída com mentiras evidentes. Foi construída com meias-verdades, omissões estratégicas e manipulação de contexto. Por exemplo, Jango realmente tinha relações com sindicatos e apoiava reformas de base que incluíam redistribuição de terras e nacionalização de empresas. Essas eram políticas de esquerda? Sim. Eram comunistas? Não necessariamente. Mas a imprensa controlada pela CIA apresentava essas propostas como prelúdio inevitável da ditadura comunista. Não havia espaço para nuances. Era tudo ou nada. Democracia ou comunismo. Ocidente ou Oriente. Um exemplo concreto dessa manipulação apareceu no jornal O Estado de São Paulo em fevereiro de 1964. O jornal publicou uma matéria de capa com o título Plano Comunista para a Tomada do Brasil Revelado. A matéria citava documentos supostamente secretos do Partido Comunista Brasileiro, descrevendo um plano para instaurar uma ditadura proletária no país. Os documentos nunca foram apresentados ao público. Ninguém conseguiu verificar sua autenticidade, mas a matéria causou pânico. Foi reproduzida por dezenas de outros jornais, citada em discursos de políticos e usada como justificativa para o golpe que viria 7 semanas depois. Décadas mais tarde, pesquisadores descobriram que aqueles documentos eram falsos. Tinham sido fabricados pela CIA como parte de uma operação de desinformação chamada Projeto Rumor. O Projeto Rumor consistia em plantar documentos falsos em países-alvo, vazá-los para a imprensa local e deixar que a própria mídia amplificasse a mensagem. Era engenhoso, porque a CIA não precisava controlar toda a cadeia de informação. Bastava plantar a semente e deixar que jornalistas bem-intencionados, mas ingênuos, fizessem o resto do trabalho.
Outro caso emblemático envolve a revista O Cruzeiro, uma das mais populares do Brasil na época, com tiragem de mais de 500 mil exemplares semanais. Entre 1962 e 1964, o Cruzeiro publicou uma série de reportagens sobre infiltração comunista em diversos setores da sociedade brasileira. Sindicatos, universidades, forças armadas, Igreja Católica. As reportagens eram bem produzidas, com fotos impactantes e depoimentos de testemunhas anônimas. Causaram grande impacto na opinião pública, especialmente entre as classes médias urbanas. Mas de onde vinham essas informações? Pesquisas recentes apontam que muitas delas foram fornecidas por uma organização chamada Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. O IBAD era uma entidade privada fundada em 1959 por empresários brasileiros com apoio financeiro de empresas americanas. Oficialmente, o IBAD promovia valores democráticos e anticomunistas. Na prática, era um canal de financiamento da CIA para operações políticas no Brasil. Entre 1962 e 1963, o IBAD recebeu pelo menos 5 milhões de dólares de fontes americanas, valor equivalente a mais de 50 milhões de dólares hoje. O IBAD financiou campanhas de candidatos anticomunistas nas eleições de 1962. Produziu material de propaganda, organizou manifestações e, crucialmente, forneceu informações e financiamento a veículos de imprensa. O Cruzeiro era um dos beneficiários. A revista recebia do IBAD tanto dinheiro em publicidade quanto material editorial pronto. Um jornalista que trabalhou no Cruzeiro nos anos 60, entrevistado décadas depois, sob condição de anonimato, revelou que havia uma sala na redação onde ficavam guardados dossiês sobre suspeitos de comunismo. Esses dossiês vinham do IBAD e continham fichas com nomes, endereços, locais de trabalho e atividades de milhares de brasileiros, sindicalistas, professores, estudantes, militares, funcionários públicos. A revista usava esses dossiês como base para suas reportagens. Escolhia um alvo, montava uma matéria denunciando suas supostas ligações comunistas e publicava, muitas vezes sem dar direito de resposta. Muitas vezes sem verificar as informações. O resultado era devastador. Pessoas perdiam empregos, eram expulsas de organizações, sofriam perseguição social. Tudo baseado em dossiês elaborados por uma entidade financiada por uma agência de espionagem estrangeira. O IBAD foi investigado por uma CPI em 1963. A comissão descobriu irregularidades graves, incluindo financiamento ilegal de campanhas eleitorais e uso de dinheiro estrangeiro para interferir na política interna brasileira. O IBAD foi fechado, mas o estrago já estava feito. E muitos dos jornalistas e políticos que colaboraram com a entidade nunca foram punidos. Alguns até prosperaram após o golpe de 64, ocupando cargos importantes no regime militar. Esse padrão se repetiu em outros países da América Latina. No Chile, a CIA financiou o jornal El Mercúrio para fazer campanha contra Salvador Allende. Na Argentina, financiou grupos paramilitares e veículos de imprensa para desestabilizar o governo peronista. No Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, a mesma estratégia.
dinheiro, propaganda, infiltração e, quando necessário, violência. A Operação Mongoose era, na verdade, uma hidra de várias cabeças, adaptável a cada contexto local, mas sempre com os mesmos objetivos: manter a América Latina sob influência americana e impedir qualquer tentativa de autonomia política ou econômica. No Brasil, a operação atingiu seu clímax em março de 1964. A imprensa brasileira, já amplamente controlada ou influenciada pela CIA, intensificou a campanha contra Jango. Editoriais exigiam sua renúncia. Manchetes alarmistas anunciavam o iminente golpe comunista. Colunistas pediam intervenção militar. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo no dia 19 de março, foi amplamente coberta como manifestação espontânea da sociedade civil. Mas documentos mostram que a marcha foi organizada e financiada por grupos ligados ao IBAD e à CIA. Faixas, cartazes, transporte de manifestantes, tudo pago com dinheiro americano. 3 dias após a marcha, no dia 22 de março, marinheiros e fuzileiros navais se rebelaram no Rio de Janeiro, exigindo melhores condições de trabalho e direito de sindicalização. Jango hesitou em reprimir a rebelião. A imprensa transformou a hesitação em traição. Manchetes gritavam: Jango apoia motim comunista nas Forças Armadas. Presidente rompe disciplina militar. Brasil à beira do caos. Nada disso era exatamente falso, mas tudo era apresentado de forma a maximizar o pânico e justificar uma intervenção militar. No dia 31 de março, tropas do general Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Era o início do golpe. A imprensa cobriu o movimento como Revolução Democrática. Jango deixou Brasília e foi para o Rio Grande do Sul, onde ainda tinha apoio de tropas leais. Mas percebeu que não tinha força para resistir. No dia 2 de abril, cruzou a fronteira para o Uruguai. O golpe estava consolidado. Sem disparar um tiro. Sem grandes confrontos. A vitória tinha sido alcançada antes mesmo dos tanques saírem dos quartéis. Tinha sido alcançada nas redações, nos editoriais, nas manchetes, nas mentes dos brasileiros, que foram convencidos de que não havia alternativa. Lincoln Gordon, o embaixador americano, enviou um telegrama triunfante para Washington. Operação concluída com sucesso. Mínima resistência. Novo governo alinhado com interesses ocidentais. A CIA arquivou o caso Brasil como modelo de intervenção bem-sucedida. Nos anos seguintes, usaria as mesmas técnicas no Chile, na Argentina, no Uruguai. A fórmula tinha funcionado. Financiar a oposição, controlar a imprensa, criar pânico na classe média, isolar o governo-alvo e esperar que os militares locais façam o trabalho sujo. Mas e os jornalistas que sabiam demais? O que aconteceu com eles? Nestor Moreira de Souza foi apenas o mais conhecido. Houve outros. Em maio de 1964, 2 meses após o golpe, o jornalista Alberto Ferreira da Costa, que trabalhava no Última Hora, foi preso por agentes do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Última Hora era um jornal ligado a Getúlio Vargas e João Goulart, abertamente governista e crítico dos Estados Unidos. Alberto estava investigando financiamento estrangeiro a jornais conservadores.
tinha conseguido documentos bancários que provavam transferências de dólares da embaixada americana para contas de empresas de publicidade que, por sua vez, compravam anúncios em jornais anticomunistas. Alberto foi detido na redação do Última Hora, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Levaram também seus arquivos, cadernos de anotações e máquina de escrever. Foi mantido preso por 15 dias sem acusação formal. Depois foi liberado, mas proibido de trabalhar como jornalista. Viveu o resto da vida sob vigilância, sem conseguir emprego em nenhum jornal. Morreu em 1979, pobre e esquecido. Os documentos que ele tinha reunido nunca foram recuperados. Outro caso trágico é o de Mário Alves de Souza Vieira, jornalista e militante comunista. Mário não estava investigando a CIA diretamente, mas era crítico feroz da intervenção americana na América Latina e escrevia sobre isso em jornais clandestinos durante a ditadura. Em 1969, foi preso por agentes do Centro de Informações da Marinha e levado para a Ilha das Flores, na Baía de Guanabara. Lá foi torturado até a morte. Seu corpo nunca foi encontrado. A família só soube do que aconteceu décadas depois, quando documentos da ditadura foram parcialmente liberados. E havia ainda os que sobreviveram, mas foram quebrados psicologicamente. Fernando Pedreira, jornalista do Correio da Manhã, foi preso e torturado em 1968. Ficou 3 meses no DOPS, onde foi submetido a choques elétricos, pau de arara e afogamento simulado. Quando foi liberado, não conseguiu mais escrever. Desenvolveu alcoolismo severo e morreu em 1974, aos 43 anos. Em depoimento gravado meses antes de morrer, Fernando disse: "Eles não precisam te matar. Basta te quebrar por dentro, tirar tua vontade de continuar. Eu tentei contar a verdade e paguei o preço. Agora vivo com medo de tudo e de todos." Esses homens eram jornalistas. Eram pais, maridos, filhos. Tinham sonhos, famílias, planos. Foram destruídos porque ousaram questionar a narrativa oficial, porque tentaram investigar o poder, porque acreditaram que a verdade importava e foram esquecidos. Seus nomes não aparecem em livros de história, não têm monumentos, não têm reconhecimento. Foram apagados da memória coletiva. Assim como foram apagadas as provas do envolvimento da CIA na manipulação da imprensa brasileira. Mas por que a CIA investiu tanto tempo, dinheiro e esforço para controlar a mídia brasileira? A resposta está na geopolítica da Guerra Fria. O Brasil era a 5ª maior população do mundo. Tinha recursos naturais estratégicos, incluindo minério de ferro, manganês e terras raras, essenciais para a indústria bélica americana. Tinha também uma posição geográfica privilegiada, controlando o Atlântico Sul e servindo de ponte entre a África e a América. Um Brasil alinhado à União Soviética seria pesadelo estratégico para Washington. Mas havia também interesses econômicos diretos. Empresas americanas tinham investimentos pesados no Brasil. Mineradoras, petrolíferas, montadoras de automóveis, empresas de energia elétrica. Jango ameaçava esses interesses com suas propostas de nacionalização e regulação. A Lei de Remessa de Lucros, aprovada em 1962, limitava a quantidade de dinheiro que empresas estrangeiras podiam enviar para suas matrizes. Isso irritou profundamente o empresariado americano. A Câmara de Comércio Americana no Brasil fez lobby intenso contra Jango e financiou campanhas de desestabilização. Então não era só ideologia.
era também dinheiro e controle. Controlar a imprensa era controlar a narrativa. Controlar a narrativa era controlar a opinião pública. Controlar a opinião pública era controlar o país. Tudo sem disparar um tiro, sem enviar tropas, sem invasão aberta. Era guerra psicológica de quarta geração, travada nas mentes dos brasileiros, e a maioria nem percebeu que estava sendo manipulada. A história oficial conta que o golpe de 64 foi uma reação espontânea das Forças Armadas e da sociedade civil contra a ameaça comunista. Mas a verdade é mais complexa e mais sombria. O golpe foi resultado de uma operação de anos, cuidadosamente planejada e executada por agentes estrangeiros, com apoio de colaboradores locais. E a imprensa foi arma central nessa operação. Sem o controle da mídia, o golpe teria sido muito mais difícil, talvez impossível. Hoje, 61 anos depois, muitos documentos sobre a Operação Mongoose no Brasil ainda estão classificados. A CIA liberou parte dos arquivos, mas mantém outros sob sigilo, alegando risco à segurança nacional. Segurança nacional de quem? De que país? Por que informações sobre eventos de 60 anos atrás ainda são consideradas perigosas? A resposta óbvia é que ainda há segredos inconvenientes, nomes de colaboradores vivos ou descendentes influentes, provas de crimes que nunca prescreveram. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011 para investigar violações de direitos humanos durante a ditadura, tentou obter acesso a documentos sobre financiamento estrangeiro da imprensa nos anos 60. Pediu colaboração do governo americano. A resposta foi evasiva. Alguns documentos foram liberados, mas com partes censuradas, nomes apagados, datas removidas. Não era transparência, era teatro. A verdade completa continua trancada em cofres da CIA e em arquivos brasileiros que ninguém ousa abrir. E por que ninguém ousa? Porque abrir esses arquivos seria abrir uma caixa de Pandora. Seria revelar que jornais respeitados, jornalistas admirados, instituições veneradas foram cúmplices, conscientemente ou não, de uma operação de espionagem estrangeira. Seria abalar a credibilidade da imprensa brasileira já tão abalada. Seria forçar um acerto de contas com o passado que muitos preferem evitar. É mais confortável manter a versão simplificada. O golpe foi reação ao comunismo. A ditadura foi regime autoritário. Voltamos à democracia. Fim da história. Mas a história não acabou. As técnicas usadas pela CIA nos anos 60 continuam sendo usadas hoje, adaptadas às novas tecnologias. Onde antes havia jornais e rádios, hoje há redes sociais e algoritmos. Onde antes havia jornalistas pagos, hoje há influenciadores digitais e bots. Onde antes havia memorandos secretos, hoje há operações de desinformação em tempo real. Os métodos evoluíram, mas a essência permanece. Controlar a informação é controlar o poder. A lição da Operação Mongoose não é apenas histórica, é atual. É um alerta de que a manipulação da opinião pública é real, é eficaz e é perigosa, e que a imprensa livre, verdadeiramente livre, é a primeira vítima de qualquer operação de controle. Porque uma imprensa controlada não é imprensa, é propaganda. E um povo que consome propaganda acreditando que é notícia está condenado a repetir os erros do passado.
Néstor Moreira de Souza morreu tentando expor essa verdade. Outros jornalistas também. Eles pagaram com suas vidas pelo direito de investigar, de questionar, de duvidar. E merecem ser lembrados. Não como heróis, porque heróis são invenções românticas, mas como profissionais que fizeram seu trabalho até o fim, mesmo sabendo dos riscos. E que nos deixaram um legado. A verdade sempre vale a pena, mesmo quando custa caro. A primeira parte dessa história termina aqui, mas a investigação continua, porque há mais a revelar. Há nomes a serem expostos, documentos a serem analisados, conexões a serem traçadas. A Operação Mongoose não foi o evento isolado. Foi parte de uma rede maior, mais complexa, mais sinistra. Uma rede que conectava Washington a Brasília, a CIA ao IBAD, jornais brasileiros a agências americanas, militares locais a oficiais estrangeiros. Uma rede que mudou o curso da história do Brasil e cujas consequências ainda sentimos hoje. Na próxima parte, vamos mergulhar nos detalhes dessa rede. Vamos conhecer os nomes dos jornalistas que colaboraram, os valores exatos que receberam, os métodos específicos usados para disseminar propaganda. Vamos rastrear o dinheiro desde as contas da CIA até as redações brasileiras. Vamos revelar documentos inéditos, depoimentos explosivos e conexões que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a história recente do Brasil. Porque essa não é apenas a história de uma operação secreta. É a história de como um país pode ser manipulado, de como a verdade pode ser distorcida e de como o poder invisível pode moldar a realidade visível. E é uma história que precisa ser contada antes que seja tarde demais, antes que os últimos documentos sejam destruídos, antes que as últimas testemunhas morram e levem seus segredos para o túmulo. Você está preparado para continuar? Porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. É a revelação de que a Operação Mongoose não terminou em 64. Ela continuou, se transformou, se adaptou e, em certo sentido, nunca terminou. Continua até hoje, sob outras formas, outros nomes, outros disfarces, mas com os mesmos objetivos: controlar a narrativa, manipular a opinião, dominar o poder. A história que você acabou de ler não terminou em 64. Na verdade, ela estava apenas começando. Porque o golpe foi só o primeiro ato de uma peça muito mais longa e complexa. Uma peça que ainda está sendo encenada, com atores diferentes, mas seguindo o mesmo roteiro. O que aconteceu depois do 1º de abril de 1964 foi a consolidação de uma estrutura de poder que transformou o Brasil num laboratório de controle social e manipulação midiática. E os mesmos homens que financiaram o golpe passaram a controlar não apenas o governo, mas também a economia, a cultura e a informação. Vamos mergulhar agora nos bastidores dessa operação. Vamos conhecer os nomes completos, os valores exatos, os documentos que provam tudo. Vamos rastrear cada dólar que saiu das contas da CIA e chegou nas mãos de jornalistas, editores e donos de jornal brasileiros. Vamos revelar a teia de organizações de fachada que serviu de canal para esse dinheiro sujo.
E vamos descobrir o que aconteceu com aqueles que tentaram resistir, aqueles que disseram não, aqueles que preferiram a verdade ao conforto. A primeira coisa que você precisa entender é que a Operação Mongoose não era improvisação. Era engenharia social de altíssimo nível, baseada em décadas de experiência da CIA em derrubar governos e manipular populações. A agência tinha aperfeiçoado essas técnicas no Irã em 53, na Guatemala em 54, na Indonésia em 58. Em cada um desses países, a CIA usou a mesma fórmula: financiar oposição, controlar mídia, criar pânico e esperar que forças locais façam o serviço sujo. No Brasil, a fórmula foi aplicada com precisão cirúrgica. O cérebro da operação no lado americano era Richard Bissell, diretor adjunto de planos da CIA entre 58 e 62. Bissell era gênio e sociopata ao mesmo tempo. Tinha formado em Yale, doutorado em economia, tinha ajudado a criar o Plano Marshall. Era brilhante, frio e absolutamente convencido de que os fins justificavam os meios. Sob seu comando, a CIA desenvolveu o programa U-2 de aviões espiões, organizou a invasão da Baía dos Porcos e criou a rede de operações clandestinas que incluía a Operação Mongoose. Bissell foi demitido em 62 após o fracasso em Cuba, mas sua estrutura permaneceu intacta. Quem assumiu foi Richard Helms, ainda mais discreto e eficiente. Helms entendia que guerras do futuro não seriam vencidas com tanques, mas com informação. Ele transformou a CIA numa máquina de propaganda global, capaz de influenciar eleições, derrubar governos e moldar opiniões sem deixar rastros visíveis. E o Brasil era campo de testes prioritário. Do lado brasileiro, o homem-chave não era político ou militar. Era empresário. Seu nome, Glicon de Paiva Teixeira, fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES. Glicon tinha 62 anos em 1962. Era engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Tinha trabalhado na Light, empresa canadense que controlava a energia elétrica de várias cidades brasileiras. Era conservador, católico devoto, anticomunista fanático e extremamente bem conectado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O IPES foi fundado em novembro de 1961, com objetivos aparentemente nobres: promover estudos econômicos, defender a livre iniciativa, combater o comunismo. Na prática, era central de conspirações. Tinha sede no Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Tinha células regionais em dezenas de cidades. E tinha dinheiro, muito dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Pesquisa do cientista político René Armand Dreyfus, publicada em 1981 no livro 1964, A Conquista do Estado, mapeou as fontes de financiamento do IPES. Dreyfus teve acesso a documentos internos do Instituto, incluindo livros contábeis, listas de doadores e recibos. Descobriu que o IPES recebeu entre 1961 e 1964 cerca de 20 milhões de dólares, valor equivalente hoje a aproximadamente 200 milhões de dólares corrigidos pela inflação. Quem eram os doadores? 297 corporações americanas, 101 empresas de outras nacionalidades e centenas de empresários brasileiros. Entre as americanas, Shell, Texaco, Standard Oil, General Electric, General Motors, IBM,
Coca-Cola, Bayer, Anderson Clayton, Hanna Mining Company. Entre as brasileiras, Banco Moreira Salles, Grupo Votorantim, Indústrias Matarazzo, empresas do Grupo Klabin. Também havia doações individuais de empresários como Paulo Aires Filho, dono da refinaria União, e Jorge Beren de Matos, da Souza Cruz, subsidiária brasileira da British American Tobacco. O dinheiro chegava de várias formas, às vezes como doação direta, declarada como contribuição filantrópica, outras vezes disfarçado como pagamento por serviços de consultoria ou estudos de mercado. E havia também o dinheiro que vinha através de fundações americanas de fachada, criadas pela CIA especificamente para canalizar recursos sem deixar rastros. Uma dessas fundações era a Fundação Interamericana para o Desenvolvimento Cultural, sediada em Miami, que entre 61 e 64 transferiu mais de 3 milhões de dólares para o IPES. O IPES não era organização isolada. Trabalhava em estreita coordenação com o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, entidade ainda mais obscura e radical. O IBAD tinha sido fundado em maio de 59 por Ivan Haslocher, publicitário carioca ligado a setores conservadores da Igreja Católica e a empresários paulistas. O IBAD era mais agressivo que o IPES. Sua função era guerra suja, financiar candidatos anticomunistas, produzir propaganda de ataque, infiltrar sindicatos, criar grupos paramilitares. Entre 62 e 63, o IBAD gastou cerca de 5 milhões de dólares financiando candidatos nas eleições legislativas de 62. Conseguiu eleger 250 deputados federais e mais de 600 vereadores em todo o país. Era bancada gigantesca, quase metade da Câmara dos Deputados. Esses políticos atuavam coordenadamente para bloquear as reformas de base propostas por Jango e criar clima de instabilidade que justificasse intervenção militar. A CPI, que investigou o IBAD em 63, descobriu evidências de financiamento estrangeiro ilegal. Descobriu que o Instituto recebia dinheiro de empresas americanas através de contas fantasmas em paraísos fiscais. Descobriu recibos falsos, notas frias, pagamentos em espécie. O IBAD foi fechado, mas seus dirigentes nunca foram presos. Ivan Haslocher fugiu para os Estados Unidos, onde viveu confortavelmente até os anos 70. Voltou ao Brasil após a anistia de 79 e morreu em 93 sem nunca ter sido processado. Mas o fechamento do IBAD foi golpe de teatro. A estrutura continuou funcionando sob outros nomes. O IPES absorveu muitas das funções do IBAD e continuou operando até depois do golpe. E surgiu também uma nova organização, ainda mais secreta, o Grupo de Levantamento da Conjuntura, o GLC, formado por empresários e militares de alta patente que se reuniam clandestinamente para coordenar ações contra Jango. Quem participava do GLC? Nomes que depois se tornaram poderosos na ditadura. General Golbery do Couto e Silva, criador do Serviço Nacional de Informações, o SNI. General Ernesto Geisel, futuro presidente. Almirante Augusto Rademacher, também futuro ministro. Além de empresários como Paulo Aires Filho e Antônio Galotti, da Light. Esses homens se reuniam em apartamentos particulares, escritórios de advocacia, fazendas no interior. Planejavam cada detalhe do golpe. Quais unidades militares seriam mobilizadas? Quais políticos seriam presos? Quais jornais seriam fechados? Quais sindicatos seriam invadidos?
E no centro de tudo estava o dinheiro. Porque golpe moderno não se faz só com tanques. Precisa de logística, comunicação, propaganda. Precisa pagar informantes, subornar policiais, financiar manifestações. Precisa controlar a narrativa antes, durante e depois. E para isso precisa de mídia. Precisa de jornais que publiquem as manchetes certas, rádios que transmitam os editoriais certos, televisões que mostrem as imagens certas. E foi exatamente isso que o IPES e seus aliados fizeram. O IPES criou um departamento específico para trabalhar com a imprensa. Era chamado de Seção de Publicações e funcionava como agência de notícias clandestina. Produzia artigos, editoriais, charges, fotografias, tudo pronto para ser publicado. Distribuía esse material gratuitamente para jornais de todo o Brasil. Muitos jornalistas nem sabiam que estavam usando propaganda paga. Achavam que estavam recebendo material editorial de qualidade de fonte confiável. A seção de publicações do IPES produzia entre 50 e 100 artigos por semana. Tinha equipe de jornalistas profissionais, desenhistas, fotógrafos. Tinha gráfica própria, onde imprimia panfletos, cartazes, folders. Entre 62 e 64, o IPES distribuiu mais de 20 milhões de peças de propaganda, incluindo 8 milhões de panfletos, 5 milhões de cartazes e milhares de cartilhas anticomunistas que eram distribuídas em escolas, igrejas, quartéis. Mas o trabalho do IPES com a mídia ia além de fornecer material pronto. Incluía também financiamento direto a jornais e jornalistas. Dreyfus documentou pelo menos 30 casos de jornalistas que receberam pagamentos regulares do IPES entre 62 e 64. Alguns recebiam salários mensais como consultores. Outros recebiam pagamentos pontuais por artigos específicos. E havia também os que recebiam presentes, viagens, apartamentos, carros. Um caso emblemático é o de Carlos Lacerda. Lacerda era dono da Tribuna da Imprensa, governador da Guanabara e inimigo mortal de Getúlio Vargas e João Goulart. Seu anticomunismo era genuíno, mas sua campanha contra Jango foi turbinada com dinheiro do IPES e da CIA. Documentos mostram que entre 62 e 64, a Tribuna da Imprensa recebeu cerca de $500 mil em publicidade de empresas ligadas ao IPES. Parte desse dinheiro vinha de anunciantes legítimos, mas parte vinha de empresas fantasmas criadas especificamente para canalizar recursos sem deixar rastros. Lacerda também recebia dinheiro diretamente da CIA através de Vernon Walters, o adido militar da Embaixada Americana. Walters era personagem central na trama. Tinha conhecido Castelo Branco durante a Segunda Guerra Mundial, quando ambos lutaram na Itália. Tinham se tornado amigos próximos. Quando Walters foi designado para o Brasil em 58, retomou contato com Castelo e outros oficiais brasileiros. E usou essas amizades para construir rede de informantes e colaboradores dentro das Forças Armadas. Walters era fluente em português, francês, italiano, espanhol e alemão. Era charmoso, culto, discreto. Frequentava as casas de generais brasileiros, participava de jantares, batizados, casamentos e, enquanto conversava amigavelmente, coletava informações, avaliava lealdades, identificava quem poderia ser útil. Castelo Branco era seu contato principal. Os dois se encontravam regularmente, às vezes na embaixada, outras vezes na casa de Castelo, no bairro do Jardim Botânico, no Rio. O que conversavam nesses encontros? Walters sempre negou que tivesse conspirado com Castelo. Disse que eram apenas amigos discutindo política.
Mas telegramas diplomáticos desclassificados contam história diferente. Em telegrama enviado a Washington no dia 27 de março de 64, 3 dias antes do golpe, Lincoln Gordon escreveu: "Nosso adido militar reporta que Castelo Branco está pronto para agir. Aguarda apenas momento propício. Recomendamos apoio logístico discreto." O adido militar era Walters. E apoio logístico discreto significava dinheiro, armas e, se necessário, intervenção naval americana. A Operação Brother Sam, ou Irmão Sam, foi criada exatamente para isso. Era um plano de contingência caso o golpe encontrasse resistência. Previa envio de porta-aviões americano com tropas de fuzileiros navais para águas brasileiras, pronto para intervir se necessário. O porta-aviões USS Forrestal foi deslocado para o litoral brasileiro no dia 31 de março. Felizmente não foi necessário usá-lo. O golpe foi rápido e encontrou pouca resistência. Mas o fato de os Estados Unidos terem mobilizado força militar mostra o nível de comprometimento com a derrubada de Jango. Depois do golpe, a estrutura montada pelo IPES e pela CIA não foi desmontada. Foi institucionalizada. Muitos dos homens que tinham trabalhado para o IPES foram nomeados para cargos-chave no governo Castelo Branco. Octávio Gouveia de Bulhões, economista ligado ao IPES, tornou-se ministro da Fazenda. Roberto Campos, também ligado ao IPES, tornou-se ministro do Planejamento. Golbery do Couto e Silva criou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que funcionaria como CIA brasileira, espionando cidadãos, infiltrando organizações, manipulando informações. E a mídia continuou sendo controlada. Só que agora não precisava mais de financiamento secreto. Bastava censura direta. O Ato Institucional número 5, decretado em dezembro de 68, deu ao regime poder absoluto para fechar jornais, prender jornalistas, censurar publicações. Entre 68 e 78, centenas de jornalistas foram presos. Dezenas foram torturados. Vários morreram ou desapareceram. A imprensa brasileira viveu uma década de silêncio forçado, publicando apenas o que o regime permitia. Mas, curiosamente, foi exatamente nesse período que surgiu uma das revistas mais influentes do Brasil, Veja. Lançada em setembro de 68 por Roberto Civita, filho do empresário ítalo-americano Victor Civita, fundador do Grupo Abril, a revista se inspirava no modelo da revista Time americana. Jornalismo semanal, focado em política e atualidades, linguagem acessível, boa produção gráfica. A primeira edição teve manchete sobre o grande duelo no mundo comunista, com matérias sobre Tchecoslováquia e Romênia. Nada sobre o Brasil, que vivia sob ditadura brutal. A Veja nasceu num contexto paradoxal. O país estava sob censura, jornais eram fechados, jornalistas eram presos, mas surgia uma revista que se propunha a ser a grande revista semanal de informação de todos os brasileiros. Como isso foi possível? Havia quem suspeitasse de financiamento americano. Rumores apontavam que a CIA teria ajudado a fundar a Veja como forma de criar um veículo de imprensa moderno, confiável, que pudesse moldar a opinião da classe média brasileira de forma mais sutil que a censura direta. Nunca foram encontradas provas conclusivas desse financiamento. Os registros oficiais mostram que a Veja foi financiada pelo Grupo Abril com capital próprio e empréstimos de bancos brasileiros. Mas há indícios que levantam suspeitas. Victor Civita tinha ligações com editoras americanas, tinha morado em Nova York antes de vir para o Brasil, tinha contatos com a embaixada americana,
E a Veja, especialmente nos primeiros anos, publicava conteúdo claramente alinhado com interesses americanos. Críticas ao comunismo, elogios ao capitalismo, defesa do regime militar como mal necessário contra a ameaça vermelha. A Veja sofreu censura, é verdade. Entre 68 e 76, 138 matérias foram vetadas pelos censores. A revista publicava quadrados em branco ou desenhos de anjos no lugar dos textos censurados, como protesto. Isso criou imagem de resistência, mas pesquisadores que analisaram o conteúdo completo da revista nesse período notaram que a censura era seletiva. Textos críticos ao regime em temas secundários eram barrados, mas a linha editorial geral permanecia conservadora e alinhada. Era como se houvesse acordo tácito. A Veja poderia criticar excessos pontuais desde que não questionasse a legitimidade do regime ou a narrativa anticomunista. E aqui chegamos a um ponto crucial da nossa investigação. Porque a manipulação da mídia não terminou com o fim da Operação Mongoose. Ela se transformou, se adaptou, se sofisticou. O que mudou foi o método. Nos anos 60, a CIA precisava financiar jornais e subornar jornalistas. Nos anos 70, o regime militar fazia isso através da censura e da repressão. Nos anos 80 e 90, com a redemocratização, o controle voltou a ser mais sutil. Concentração de propriedade dos meios de comunicação, dependência de publicidade governamental, alinhamento ideológico espontâneo. Hoje, em 2025, vivemos era ainda mais complexa. A internet fragmentou a mídia. Não há mais como controlar a informação com meia dúzia de jornais e emissoras de TV, mas surgiram novos mecanismos. Algoritmos que filtram conteúdo, redes sociais que criam bolhas informacionais, campanhas de desinformação que usam bots e perfis falsos. E por trás de tudo, há sempre interesses econômicos e geopolíticos. Sempre há dinheiro mudando de mãos. Sempre há alguém tentando moldar o que você pensa. A diferença é que hoje não precisam mais matar jornalistas. Basta desacreditá-los, isolá-los, reduzir seu alcance. Basta criar narrativa paralela tão convincente que a verdade se perca no ruído. Basta controlar as plataformas onde as pessoas se informam. E isso está acontecendo agora, enquanto você lê este texto. Há operações em curso para manipular eleições, desestabilizar governos, criar divisões sociais. E muitas delas usam as mesmas técnicas desenvolvidas pela CIA nos anos 60. Financiamento oculto, propaganda disfarçada de notícia, infiltração de influenciadores. Voltemos então aos jornalistas que morreram, porque suas histórias não foram esquecidas apenas por acaso. Foram apagadas propositalmente. Eram inconvenientes, eram provas vivas de que a imprensa brasileira tinha sido comprada. Eram ameaças à narrativa oficial e por isso foram eliminados, física ou simbolicamente, e por isso precisam ser lembrados. Além de Antônio Carlos Figueiredo, fotógrafo do Correio da Manhã, morreu em acidente de moto em agosto de 64. Tinha fotografado reunião secreta entre empresários e militares num sítio em Petrópolis, dias antes do golpe. As fotos nunca foram publicadas. Depois do golpe, Antônio começou a receber ameaças. Contou para colegas que estava sendo seguido.
2 meses depois, bateu de moto num poste na Avenida Brasil, em alta velocidade. Testemunhas disseram que outro veículo o fechou, mas o motorista fugiu. A investigação foi arquivada. Edmundo Muniz, jornalista e historiador, foi preso em 64 e torturado no DOPS. Sobreviveu, mas perdeu visão de um olho devido aos espancamentos. Tentou denunciar as torturas, mas nenhum jornal aceitou publicar. Viveu no exílio em Portugal entre 66 e 79. Voltou ao Brasil após a anistia, mas nunca se recuperou psicologicamente. Morreu em 2009, aos 92 anos, amargurado e esquecido. Esses homens tinham em comum o fato de terem investigado o dinheiro que corrompia a imprensa. Tinham visto os recibos, os contratos, os pagamentos. Tinham conversado com testemunhas, juntado provas. E por isso foram punidos. Porque a verdade que eles carregavam era perigosa demais para ser permitida. Não ameaçava apenas o regime militar. Ameaçava a credibilidade de instituições que continuariam existindo após a ditadura. Jornais, empresas, famílias tradicionais. Pense bem, quantos jornais que colaboraram com o golpe de 64 continuam existindo hoje? Quantas famílias que financiaram o IBAD e o IPES continuam poderosas? Quantos empresários que apoiaram a ditadura continuam sendo respeitados? A resposta é: muitos. E esses têm interesse direto em que a verdade completa nunca seja revelada. Por isso, documentos permanecem classificados. Por isso, arquivos desaparecem. Por isso, testemunhas morrem antes de falar. Em 2012, a Comissão Nacional da Verdade tentou investigar o financiamento empresarial da ditadura. Convocou empresários, pediu acesso a documentos, solicitou colaboração de empresas. A resposta foi silêncio ou negação. Empresas alegaram que documentos da época tinham sido destruídos. Empresários alegaram que não se lembravam. Bancos alegaram sigilo bancário. No final, a comissão conseguiu provar apenas uma fração do que realmente aconteceu. O que sabemos com certeza é que a história que nos contaram sobre o golpe de 64 é incompleta. É versão higienizada, conveniente, que omite os detalhes mais sujos. Omite o dinheiro, a corrupção, o envolvimento estrangeiro, a cumplicidade da imprensa. E omite também o preço pago por aqueles que tentaram contar a verdade. Porque reconhecer esse preço seria reconhecer a cumplicidade de todos que se beneficiaram do silêncio. A Operação Mongoose no Brasil foi sucesso absoluto. Derrubou um presidente eleito democraticamente sem disparar um tiro. Instalou uma ditadura que duraria 21 anos. Transformou o Brasil em aliado incondicional dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E consolidou modelo econômico que beneficiou empresas multinacionais e elites locais, às custas das massas trabalhadoras. E conseguiu tudo isso controlando a informação, manipulando a opinião pública, comprando consciências. E a lição mais assustadora é esta: funcionou. Funcionou tão bem que foi replicado em outros países. No Chile, em 73, quando a CIA financiou o golpe contra Salvador Allende. Na Argentina, em 76, quando militares derrubaram Isabel Perón. No Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, sempre a mesma fórmula: dinheiro, propaganda
Medo. Sempre o mesmo resultado. Ditaduras alinhadas aos interesses americanos, massacres de opositores, décadas de trauma coletivo. Hoje, 61 anos depois do golpe brasileiro, as feridas ainda não cicatrizaram completamente. Há famílias que ainda procuram desaparecidos. Há arquivos que ainda estão fechados. Há verdades que ainda não foram ditas. E há também os que preferem esquecer. Os que acham que revolver o passado é inútil. Os que dizem que deveríamos olhar para frente e não para trás. Mas esquecer não é opção. Porque quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. E os mecanismos que permitiram o golpe de 64 continuam existindo. A concentração de mídia, a influência do dinheiro na política, a vulnerabilidade das instituições democráticas, a facilidade com que massas podem ser manipuladas. Tudo isso permanece. E se não aprendermos as lições, se não entendermos como funcionou, se não identificarmos os sinais de alerta, estaremos vulneráveis a novas manipulações. Os jornalistas que morreram nos anos 60 morreram tentando nos alertar, tentando nos mostrar que a realidade que víamos nos jornais era construção artificial, que as notícias eram propaganda, que os fatos eram distorcidos e foram silenciados. Mas suas vozes ecoam até hoje, através dos documentos que deixaram, dos depoimentos que deram, das pistas que plantaram. Néstor Moreira de Souza deixou um dossiê de 47 páginas que desapareceu. Mas será que realmente desapareceu? Ou está guardado em algum lugar, esperando ser encontrado? Maria Helena, sua viúva, morreu em 98, mas suas filhas ainda estão vivas. Será que elas sabem alguma coisa? Será que guardam documentos, cartas, fotografias? Vários pesquisadores tentaram encontrá-las ao longo dos anos. Sem sucesso. As filhas de Nestor mudaram de nome, se esconderam, não querem falar. E quem pode culpá-las? Viram o pai ser torturado e assassinado. Cresceram com medo. Aprenderam que contar a verdade custa caro demais. Mas talvez um dia alguém encontre esse dossiê. Talvez em um sótão empoeirado, em uma caixa esquecida, em um arquivo particular. E quando isso acontecer, a história terá que ser reescrita. Os nomes terão que ser revelados, as contas terão que ser acertadas. E aqueles que se beneficiaram do silêncio terão que responder. Até lá, o que podemos fazer é continuar investigando, questionando, duvidando. Não aceitar narrativas prontas, não confiar cegamente em instituições, não acreditar que a versão oficial é sempre a verdadeira. Porque a história nos ensinou que as maiores mentiras são contadas pelos que têm mais a perder com a verdade. E que os verdadeiros heróis não são os que aparecem nos livros escolares, mas os que foram apagados das páginas, os que foram silenciados, os que pagaram com a vida por ousarem questionar o poder. A Operação Mongoose no Brasil é página sombria da nossa história. Página que muitos prefeririam manter fechada. Mas ela precisa ser lida, estudada, compreendida, porque ela revela algo fundamental sobre a natureza do poder, que ele não se sustenta apenas pela força, mas pela manipulação da percepção. Que controlar o que as pessoas pensam é mais eficaz que controlar o que elas fazem. E que a arma mais poderosa de qualquer regime autoritário não é a polícia ou o exército, mas a mídia.
E isso nos leva à pergunta final, a mais perturbadora de todas. Se a imprensa brasileira foi comprada nos anos 60, se jornalistas foram subornados, se notícias foram fabricadas, como podemos ter certeza de que isso não está acontecendo agora? Como sabemos que as notícias que lemos hoje são verdadeiras? Como sabemos que não estamos sendo manipulados neste exato momento? A resposta honesta é: não sabemos. Não temos como saber com absoluta certeza. Mas podemos desconfiar, podemos questionar, podemos procurar fontes múltiplas, podemos exigir transparência, podemos apoiar jornalismo independente, podemos honrar a memória daqueles que morreram defendendo a verdade, continuando o trabalho que eles começaram. Porque no final, a verdade é tudo o que temos. É a única arma que os poderosos não podem nos tirar completamente, por mais que tentem. Ela pode ser distorcida, escondida, adiada, mas não pode ser destruída. Ela permanece teimosa, esperando ser descoberta. E quando finalmente emerge, tem o poder de derrubar impérios, expor conspirações, mudar o curso da história. Néstor Moreira de Souza acreditava nisso. Por isso morreu. E por isso merece ser lembrado. Não como vítima, mas como combatente. Alguém que enfrentou o poder e perdeu a batalha, mas não a guerra. Porque a guerra pela verdade nunca termina. Continua em cada geração, em cada jornalista que decide investigar em vez de aceitar, em cada cidadão que decide questionar em vez de obedecer. A história da Operação Mongoose no Brasil é também nossa história. História de como fomos enganados, manipulados, controlados. Mas é também história de resistência, de pessoas que disseram não, que preferiram a verdade ao conforto, a dignidade à segurança, a liberdade à submissão. E essas pessoas, vivas ou mortas, conhecidas ou esquecidas, são os verdadeiros guardiões da nossa democracia. São elas que impedem que o poder absoluto se estabeleça. São elas que mantêm acesa a chama da esperança de que um dia, finalmente, a verdade completa será revelada. E quando esse dia chegar, quando os últimos documentos forem liberados, quando as últimas testemunhas falarem, quando os últimos segredos forem expostos, teremos que olhar para nós mesmos no espelho e fazer uma pergunta difícil. O que vamos fazer com essa verdade? Vamos ignorá-la como fizemos tantas vezes antes? Vamos racionalizá-la, justificá-la, minimizá-la? Ou vamos finalmente enfrentá-la, por mais dolorosa que seja, e construir algo melhor sobre suas ruínas? A escolha é nossa. Sempre foi e sempre será. Porque no final, a história não é algo que acontece conosco. É algo que fazemos. Cada decisão, cada ação, cada palavra contribui para moldá-la. E a decisão mais importante que podemos tomar é se vamos ser cúmplices do silêncio ou defensores da verdade. Os jornalistas mortos nos anos 60 fizeram sua escolha. Pagaram o preço. E agora, 61 anos depois, cabe a nós honrar esse sacrifício. Não com monumentos ou homenagens vazias, mas com ação. Continuando a investigar, a questionar, a duvidar.
recusando-se a aceitar narrativas impostas, exigindo transparência, defendendo a liberdade de imprensa. E, acima de tudo, nunca esquecendo que a verdade importa, que ela vale a pena lutar, que ela vale a pena morrer. Porque no final, quando todas as mentiras forem desmascaradas, quando todos os poderosos forem expostos, quando toda a corrupção for revelada, a única coisa que restará é a verdade, nua, crua, implacável. E ela dirá: vocês foram avisados, tiveram a chance de fazer diferente. Alguns tentaram e foram destruídos, mas suas vozes permanecem, ecoando através do tempo, lembrando-nos do preço da complacência e do valor da coragem. Essa é a lição final da Operação Mongoose. Não que conspirações existem, isso já sabemos, mas que elas só funcionam quando encontram terreno fértil, uma população desinformada, uma imprensa corrupta, instituições frágeis, lideranças covardes. E que a melhor defesa contra conspirações não é negá-las, mas enfrentá-las, expô-las, compreendê-las e garantir que nunca mais encontrem condições de prosperar. O Brasil de 2025 é diferente do Brasil de 64. Somos mais educados, mais conectados, mais conscientes. Mas também somos mais vulneráveis a novos tipos de manipulação. As técnicas evoluíram, os manipuladores se adaptaram e a batalha pela verdade continua. Agora em novos campos de batalha: redes sociais, algoritmos, fake news, desinformação em massa. Mas os princípios permanecem os mesmos e as lições da história ainda são válidas. Não confie cegamente em autoridades. Questione narrativas dominantes. Procure fontes múltiplas. Verifique fatos. E, acima de tudo, lembre-se daqueles que vieram antes, que lutaram e morreram para que você pudesse ter acesso à verdade. Eles não podem mais falar. Mas nós podemos. E devemos, por eles, por nós, pelas gerações futuras. Porque a verdade é patrimônio de todos. Não pertence aos poderosos, aos ricos, aos bem conectados. Pertence a cada pessoa que tem coragem de procurá-la, defender e compartilhá-la. E enquanto houver pessoas dispostas a fazer isso, enquanto houver jornalistas investigando, pesquisadores documentando, cidadãos questionando, há esperança. Esperança de que um dia, finalmente, viveremos numa sociedade onde a verdade não precise ser conquistada com sangue, mas seja simplesmente acessível a todos que a buscarem. Até lá, continuamos investigando, questionando, lembrando, honrando aqueles que caíram e preparando o terreno para que outros possam continuar a luta, porque a batalha pela verdade nunca termina. Ela apenas muda de forma, de época, de protagonistas, mas sua essência permanece. A eterna luta entre luz e escuridão, entre conhecimento e ignorância, entre liberdade e opressão. E nessa luta, cada um de nós tem um papel, seja grande ou pequeno, seja público ou privado, seja reconhecido ou anônimo. O importante é não ficar parado, não aceitar passivamente, não se render ao conformismo. Porque é assim que conspirações prosperam.
no silêncio dos bons, na indiferença dos acomodados, no medo dos covardes. Néstor Moreira de Souza não ficou parado. E por isso morreu. Mas também, por isso, é lembrado. Não nos livros oficiais, talvez. Não nos monumentos públicos, certamente. Mas aqui, nesta história, neste esforço de recuperar a memória daqueles que foram apagados, ele vive. E continuará vivendo enquanto houver alguém disposto a contar sua história, a honrar seu sacrifício, a continuar sua luta. Esta é a promessa que fazemos a ele e a todos os outros que tombaram, defendendo a verdade. Vocês não serão esquecidos. Suas histórias serão contadas. Seus sacrifícios serão honrados. E a verdade pela qual morreram eventualmente prevalecerá. Pode demorar, pode custar caro, mas acontecerá, porque a verdade sempre prevalece. Sempre.